noite, seja bem-vindo. Parlamento Regional, hoje com os deputados Nivaldo Gonçalves, do PSD, Lino Abreu, do CDS, Carlos Pereira, do Partido Socialista, Hélder Spínola, do PND. Temas para o debate desta noite. As declarações de Durão Barroso, o Presidente da Comissão Europeia, disse à RTP que regimes fiscais de exceção não vão voltar, uma declaração que bem pode ser entendida como um revés para o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Ainda na Assembleia Regional, também as questões que marcaram este dia parlamentar, nesta terça-feira. Na Assembleia da República já está o orçamento retificativo, que vai aumentar o número de horas de trabalho para os funcionários públicos e também que contempla outras medidas de austeridade. São temas que vamos abordar ao longo deste programa, como é hábito também neste Parlamento. Vamos, no primeiro minuto, dar a oportunidade aos deputados para lançarem um tema à sua escolha. Lino Abreu, deputado do CDS, o tema para o início deste programa. Muito boa noite. Eu queria esclarecer uma situação que tem levado na última semana alguma desinformação sobre os agricultores e a parte da fiscal que recai sobre os agricultores. O nosso secretário regional tem andado a fazer um pouco de demagogia política à volta disto e tem andado a fazer um pouco de folclore político à volta desta medida que é imposta aos agricultores da Madeira, que nós, o CDS, frontalmente é contra esta medida, que vai penalizar gravemente e vai penalizar em termos fiscais e em termos de elaboração de mapas adicionais que muitos dos agricultores não são capazes de fazer. O que é facto é que esta é uma medida, é preciso esclarecer aos agricultores que esta é uma medida imposta pela União Europeia, reconfirmada pelo Tribunal Europeu e aplicada pelo Ministro das Finanças, o Dr. Vítor Gaspar. O que é facto é que essa medida tem sido controvérsia, aqui e lá. Bem sei que o Ministro, o Secretário Regional, tem deitado muitas das vezes as culpas para a Ministra da Agricultura, que é do CDS, mas ela tem sido uma Ministra que tem tentado estender os prazos de execução de entrada em vigor desta medida. O que é facto é que nós, o que sabemos, e temos toda a certeza que o CDS, em termos nacionais, vai fazer tudo para simplificar esta medida, que nós não aceitamos que um simples agricultor, mesmo sabendo que esta medida aplica muito menos, não chega a 5 ou 6% dos agricultores da região, cerca de 95% dos agricultores ficam de fora desta medida, desta aplicação, porque não é aplicada aos agricultores que tenham vendas até 10 mil euros, mas o simples facto de ser obrigado a emitir uma fatura, mesmo que não tenha rendimento a 10 mil euros, e que essa fatura seja objeto de meter no mês seguinte, até o dia 25, no sistema do Portal das Finanças, claramente que isto leva a uma burocracia que um simples agricultor não pode estar sujeito e não pode... Para concluir, Lino Abreu. Para concluir, nós vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para simplificar esta medida e retirar este último ponto, que é a obrigação de emitir faturas até 10 mil euros e a obrigação de identificar essa fatura no Portal das Finanças. Fica então também essa sua opinião. Avançamos exatamente nos temas para o debate desta noite. Na Assembleia Regional, os deputados da maioria rejeitaram hoje uma comissão de inquérito aos contratos swap. Tratava-se de uma iniciativa do CDS, contratos que foram assinados pelo Governo Regional e por entidades do setor público e empresarial da Madeira. Toda a oposição votou a favor desta iniciativa. Como referi, a maioria chumbou. Lino Abreu, era uma proposta do CDS. Como é que vê esta votação? No fundo, fica aqui a faltar explicação para aquilo que são estes contratos que existem a nível nacional, que têm dado alguma polémica e que também existem na Madeira. Claramente. O CDS, no dia 8 de maio, pediu uma constituição de inquérito parlamentar com o objetivo de saber toda a verdade sobre os swaps nas 27 empresas, nos 27 contratos que foram avaliados e objeto de renegociação, de fixação de taxa. O que é um swap, para quem está em casa, muitas das pessoas não sabem o que é este termo. O swap é um instrumento financeiro que fixa em determinada altura uma determinada taxa de juros. Se a taxa aumentar, a empresa perde, não é? Tem perdas. Se a taxa diminuir, aliás, ao contrário, se a taxa diminuir, a empresa perde, se a taxa aumentar, a empresa ganha. O que é facto é que o Governo Regional fez 27 contratos e o que nós pretendíamos saber hoje com esta comissão de inquérito era toda a verdade. O que é facto é que, mais uma vez, o Governo Regional não quer que a população saiba a verdade
e as perdas reais, efetivas, nas diversas empresas sobre os swaps. O CDS tem algum dado relativamente a essas perdas aqui na Madeira? Fala-se dos contratos que foram feitos no país, 56 contratos, 27, ao que se diz, foram feitos na Madeira. Olha, o que nós sabemos é que em 2013 o Governo Regional contraiu um empréstimo obrigacionista no valor de 157 milhões de euros com os swaps. A empresa Eletricidade da Madeira também recorreu ao mesmo sistema em 66 milhões de euros. As sociedades de desenvolvimento também recorreram a esta fixação de taxa de juros. As PPPs, a Via Litoral e a Via Expresso, foi até dado a conhecer por perguntas até feitas por nós e também pelo Partido Socialista na Comissão de Inquérito sobre as PPPs. Ficamos a saber, perguntas feitas nossas, que nas duas PPPs há uma perda real, só nas duas, de 17 milhões de euros. Quer isto dizer que só nestas duas empresas a Madeira tem um prejuízo, tem uma perda de 17 milhões de euros que serão pagos e que serão pagos com o dinheiro dos impostos e que serão pagos pelo Orçamento Regional. O que é facto é que nós fomos impedidos de saber a verdade sobre uma realidade que vai custar milhões de euros à região e que aos poucos temos vindo a saber por via do Tribunal de Contas, o que demonstra que o Governo tem medo desta comissão de inquérito com o objetivo de falar a verdade, de conhecer os números e conhecer quantos foram feitos, que valores foram feitos, que perdas que estão subjacentes, de modo a que todos nós saibamos o dinheiro... Toda a verdade no fundo. Toda a verdade no fundo. Carlos Pereira, também, mais uma vez o Governo... A opinião do Partido Socialista sobre esta matéria? Ocultar a verdade. Deputada, vamos ser claros e pragmáticos. O que ficou hoje bem claro no Parlamento Regional, da vossa bancada do PSD, é que recusaram um pedido de Constituição para saber toda a verdade sobre os swaps feitos a 27 empresas na região autónoma da Madeira. Sabemos que duas delas já têm uma perda efetiva de 17 milhões de euros que vão ser pagos com os nossos impostos. Com os seus impostos e com aqueles que estão a trabalhar. Não, é o balanço. Nós não sabemos. E pode haver milhares de euros à volta destes 27 contratos que nós gostaríamos de saber. Os madeirenses têm a obrigação de saber a verdade. E o PSD, a todo custo, tenta ocultar, omitir e não falar a verdade. A realidade é esta. A realidade é esta. O Governo Nacional não faz qualquer problema em saber a verdade. Aqui na região, qualquer comissão que seja para saber a verdade é bloqueada pelo PSD. Acabamos de encerrar duas comissões de inquérito. Foram bloqueadas. Duas grandes comissões de inquérito. As comissões existem, são manipuladas. Com relatórios feitos de retirado de atas com duas folhas. Acha que isso é um grande relatório de uma comissão? Com citações de atas com duas folhas. Eu gostava era de ver alguém fazer um relatório. Hoje o que ficou aqui bem expresso no Parlamento Regional é que o PSD não quer falar a verdade, não quer comissão nenhuma, não quer transmitir à população o que se passou com os 27 swaps, com as 27 empresas que foram feitas swaps para a fixação de taxa de juros. Vamos passar à frente neste programa e avançar para um outro tema. Vamos falar das declarações do Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, que disse esta semana à RTP que regimes fiscais de exceção não vão voltar na União Europeia. Uma declaração que bem pode ser entendida como um revés para o Centro Internacional de Negócios da Madeira. Não é a opinião do Lino Abreu sobre esta matéria? Eu quero acreditar que esta declaração do Durão Barroso tenha sido um lapso. Não quero acreditar que isso seja uma opinião definitiva da própria Comunidade Europeia. Como disse muito bem já os meus colegas, não posso permitir que a Madeira seja penalizada quando existem praças dentro da Comunidade Europeia com os mesmos benefícios fiscais. Não posso permitir que venha um Presidente da Comissão Europeia dizer publicamente, taxativamente, que terminou, que não há negociação possível, quando ainda sabemos que as negociações estão a decorrer. Ainda pode haver avanços em termos de taxas e benefícios e vem o seu Presidente da Comunidade Europeia, que já teve responsabilidades em Portugal, vem publicamente dizer que a praça morre e morre pela falta de vontade política em termos dos parceiros europeus. Eu penso que isto seja um lapso, espero bem que seja um lapso, que a Madeira precisa de manter os benefícios fiscais para esta praça. É um instrumento
de grande valor acrescentado para a região. É um instrumento que a Madeira bem precisa nos próximos anos, porque é através da praça que a Madeira pode arrecadar mais de 30% ou 40% em termos de receita fiscal, e não se pode vir livianamente um presidente de uma Comissão Europeia vir publicamente dizer que a praça está morta e que não será. Nem o conforta o negociada. facto de ele ter dito também que, ao abrigo, enfim, do novo orçamento comunitário para o período 2014-2020, haver aqui uma discriminação positiva para estas regiões ultraperiféricas. Já havia. Já havia. Isso não é argumento. Não é argumento. Eu espero que o Estado português, que tem toda a força nesta matéria, que se empenhe, juntamente com alguns membros do Governo Regional, que se empenhem junto das entidades em Bruxelas, de forma a passar a mensagem que isto é um instrumento vital para a nossa economia, para a arrecadação de riqueza e para a arrecadação de impostos e para manter os atuais postos de trabalho. Porque, caso contrário, isto é um brutal prejuízo para a região. Mas vamos um pouco atrás. O problema daqui da praça é que foi sempre olhada como um instrumento de pouca importância há uns anos atrás esta parte. O Governo Regional, todos nós andamos distraídos quando havia muito dinheiro de fartura, quando os quadros comunitários havia muito dinheiro, era fácil obter dinheiro, os impostos eram olhados como segundo plano, como segundo nível, e nunca tratamos a praça como deve ser. Eu lembro-me, quero-me recordar aqui, que pela visita do primeiro-ministro Sócrates à região, quando vinha de uma viagem de Caracas, foi o Dr. Alberto João ao aeroporto cumprimentá-lo, e a primeira coisa que disse é que, primeira lei de meigos, a praça ficava em segundo plano. A negociação da praça ficava em segundo plano. Mas não podia negociar desta forma, sabendo, não podia pôr em casa a negociação que estava a decorrer com a praça junto à Comunidade Europeia. Tinha que ter capacidade de negociar a lei de meios e tinha que ter a capacidade de manter a praça ao nível que estava a ser negociada. Não era, deixa a praça, deixa o cimo de fora e negocia a lei de meios. O que é facto é que o resultado que obtivemos com essa linguagem foi o que nós conhecemos hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, Sr. Deputado. Tudo tem a ver e tudo tem ligação. Mas não tem. O problema é que isto não foi, a Praça da Madeira não foi um desígnio regional e muito menos nacional. Quando nós todos os anos e todas as intervenções, de um grupo privado, todas as intervenções em termos nacionais, todos os partidos da oposição eram a linguagem utilizada que a praça era uma praça mal vista, era uma praça que tinha benefícios e custos fiscais, quando não é verdade, que a praça não tem custos fiscais. Claro. E o que é facto é que nós nunca defendemos e deixamos sempre que os partidos em termos nacionais fossem passando para a opinião pública, fossem passando para a opinião pública uma imagem negativa do que era uma praça que devia ser nesta matéria, precisamente da área do CDS. Não faz nada. Como disse o Carlos Pereira, temos de ser frontais nesta matéria. Os dois governos tiveram culpa. Houve falta de vontade política em resolver a praça junto das entidades da Comunidade Europeia. Sejamos claros com isto. Tanto o governo do PS como o governo de PSD e CDS tiveram pouca vontade política e não souberam negociar no seu devido timing, no seu devido tempo e no timing certo. Só uma nota que me parece importante. E eu acho que o país ainda está a tempo de contrapor a mensagem que o Presidente da Comissão Europeia deixou. Vamos avançar no programa e falar de um outro assunto também para o debate desta noite. Tem a ver com o orçamento retificativo que já está na Assembleia da República e que vai, entre outras coisas, por exemplo, aumentar o número de horas de trabalho para os funcionários públicos e também contempla mais algumas medidas de austeridade. Lino Abreu, já ouvimos declarações do deputado do CDS na Assembleia da República, deputado do CDS de Madeira, que votou contra o Orçamento de Estado, mas que agora já disse que vai votar a favor deste orçamento retificativo. Muito bem, e começou muito bem. Disse que votou contra o Orçamento de Estado. E votou contra porquê? Porque lesava gravemente os madeirenses e que lesava gravemente... E este orçamento retificativo já lesava gravemente os madeirenses porque aumentava a carga fiscal sobre os pensionistas, retirava subsídios, como o caso do subsídio de Natal ou o subsídio de férias, aos funcionários públicos. Por essa razão é que votamos contra o orçamento, porque penalizava
a região autónoma. Mas este orçamento retificativo também não traz boas medidas para os funcionários públicos. Não, quero inclusivamente recordar. Aponta para o despedimento de muitos, como sabe. Não, vamos ser claros. Este orçamento retificativo tem dois grandes objetivos, que é repor aquilo que foi retirado no orçamento de Estado para 2013. É repor um salário aos funcionários públicos e é repor os pensionistas e os reformados sem ser lesados com carga fiscal que se previa para o orçamento de 2013. Como sabe, foi tornado inconstitucional 4 normas sobre essa matéria. Uma sobre a retirada de um subsídio e a outra, fundamentalmente, que recaía sobre os pensionistas e sobre os reformados. E este orçamento retificativo vem repor essas duas matérias que são importantíssimas para criar aumento do poder de compra. Não, vem repor, aumentar a austeridade para repor isso. Desculpa, não faça outra vez um número de circo do CDS. Eu queria recordar, Carlos Pereira, vai chegar também à sua vez. Eu queria recordar que o PS Nacional pediu um pedido de inconstitucionalidade ao Tribunal de Inconstitucional devido a esta matéria. Não, foi. O PS pediu por achar que era inconstitucional que retiravam um salário e que aumentava a carga fiscal sobre os pensionistas. E agora? Vem o PS dizer que está contra um orçamento retificativo que repõe um salário e que retira os aumentos. Não é verdade, Sr. Deputado. Não é verdade. O que eu estou a dizer aqui é verdade. Falta de honestidade intelectual. O PS Nacional pediu, e muito bem, e que nós achamos que era pertinente, e agora não estamos a discutir. Vem um governo repor aquilo que foi retirado e o Sr. Deputado acha que é mau. Quer dizer, quem está em casa que vai ser beneficiado com um salário, quem está em casa que vai ser... Não é com o orçamento retificativo. Não, mas foi através das medidas que foram impostas pelo Tribunal Constitucional que é necessário fazer um orçamento retificativo. Mas precisamente nos últimos minutos do programa, enfim, até para tornarmos a conversa um pouco mais leve e o debate mais calmo, falar ainda do rescaldo da campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar, que na Madeira, segundo os dados que foram revelados, recolhia 51 toneladas para ajudar os mais carenciados. Lino Abreu, também a sua opinião sobre esta... Em poucas palavras, é de louvar, agradecer a solidariedade e a generosidade dos madeirenses no que toca ao Banco Alimentar, nas 51 toneladas que foram recolhidas em 2 dias. Eu fiquei grato em ouvir os números, só demonstra que os madeirenses são generosos e reconhecem que há bolsas de pobreza na região autónoma da Madeira, ao contrário, o Governo Regional andou a ocultar e andou a esconder durante muitos anos. E isto também demonstra uma coisa, que há muito trabalho a fazer no que toca ao setor público. Não só o Governo Regional, mas também as câmaras municipais, que até hoje, muitas delas, que recusam a ter benefícios diretos a quem precisa no que toca ao alimento e no que toca também aos bens essenciais, que são os alimentos. Portanto, isto vem demonstrar que há fragilidades, vem demonstrar que há um trabalho a fazer, sem qualquer complexo, sem tabus no que toca às câmaras e ao governo, e vem reconhecer uma coisa, que os madeirenses bem sabem, aqueles que sofrem, por isso mesmo deram as mãos e contribuíram generosamente para aqueles que bem precisam. Agradeço aos deputados Aníbal Gonçalves, Lino Abreu, Carlos Pereira e Helder Spínola. Ponto final nesta edição. Voltamos daqui a 15 dias com mais um Parlamento Regional. Boa noite. Fique bem.